Antes de mais nada, devemos observar que o nosso cérebro nunca age plenamente e completamente. Nós usamos apenas uma pequena parte dele. Essa parte é a atividade do pensamento. Sendo em si uma parte, o pensamento é incompleto. O cérebro funciona numa área muito restrita. Ele depende dos nossos sentidos, que também são limitados e parciais. A totalidade dos sentidos nunca é livre e desperta. Eu não sei se vocês já sentiram, ao olharem alguma coisa com todos os sentidos, ao olharem o mar, os pássaros e o luar sobre um relvado verde. Se já perceberam, se olharam parcialmente ou com todos os sentidos totalmente despertos. Os dois estados são inteiramente diferentes. Quando vocês olham alguma coisa parcialmente, estão fixando mais a atitude centrada, separativa e egoísta do viver. Mas quando vocês olham para o luar sobre a água, que deixa um caminho prateado com todos os sentidos, isso é, com a mente, com o coração, com os nervos, pondo toda a atenção nessa observação, então vocês verão por vocês mesmos que não há nenhum centro do qual esteja observando. O nosso ego, a nossa personalidade, toda a nossa estrutura como indivíduos é inteiramente formada pela memória. Nós somos memória. Por favor, esse é um assunto para investigar. Não o aceitem. Observem-no e ouçam. O conferencista está dizendo que você, o ego, o eu, são todos completamente memória. Não há nenhum lugar ou espaço onde haja claridade. Vocês podem acreditar, ter esperança, ter fé, que haja em vocês alguma coisa incontaminada. Algo que seja Deus, que seja a fagulha do intemporal. Vocês podem acreditar em tudo isso, mas essa crença é apenas ilusória. Todas as crenças são ilusórias. Mas o fato é que toda a nossa existência é inteiramente feita de memória e de lembranças. Não há lugar ou espaço interior que não seja memória. Vocês podem investigar isso. Se estiverem se indagando seriamente, verão que o eu, o ego, é todo memória e lembranças. E essa é a nossa vida. Nós funcionamos, nós vivemos da memória. E para nós, a morte é o fim dessa memória. Estarei falando para mim mesmo ou estamos todos juntos nisso? O conferencista está acostumado a falar ao ar livre, debaixo de árvores ou sobre uma vasta tenda, sem essas luzes ofuscantes. Então, podemos ter uma comunicação íntima uns com os outros? Na realidade, apenas eu e você conversando juntos. Não essa audiência enorme num vasto salão, mas você e eu sentados às margens de um rio, num banco, discutindo isso juntos. E um diz para o outro: não somos nada além da memória, e é a esta memória que estamos presos. A minha casa, a minha propriedade, a minha experiência, o meu relacionamento, o escritório ou a fábrica para onde eu vou, a arte de que eu gosto, de poder utilizar durante um certo período de tempo. Eu sou tudo isso. A tudo isso o pensamento está ligado. É a isso que chamamos de viver. E essa ligação cria todas as formas de problemas. Quando estamos ligados, há o medo da perda. Estamos ligados porque estamos sozinhos, com uma profunda e permanente solidão, que é sufocante, isoladora e depressiva. E quanto mais estamos ligados a outra pessoa, o que ademais é memória, pois o outro é uma memória, mas problemas existem. Estou ligado ao nome, à forma,
Minha existência é a ligação a essas memórias que eu reuni durante a minha vida. Onde há ligação, observo que há corrupção. Quando estou ligado a uma crença, na esperança de que nessa ligação haja uma certa segurança, tanto psicológica quanto fisicamente, essa ligação impede um exame maior. E tenho medo de examinar quando estou fortemente ligado a alguma coisa, a uma pessoa, a uma ideia, a uma experiência. Assim, onde há ligação, existe corrupção. Toda a nossa vida é um movimento dentro do campo do conhecido. Isso é óbvio. A morte significa o fim do conhecido. Significa o fim do organismo físico. O fim de toda memória que sou eu, pois eu nada mais sou do que memória, sendo a memória o conhecido. E eu estou com medo de deixar tudo isso e ir-se, o que significa a morte. Acho que isso está completamente claro, pelo menos verbalmente. Intelectualmente podemos aceitar isso de modo lógico e sensato. Isso é um fato. O mundo asiático acredita na reencarnação. Isso é, que a alma, o ego, o eu, que é um feixe de memórias, renascerá mais uma vez para uma vida melhor, se eles se comportarem corretamente agora. Se conduzirem corretamente, se levarem uma vida sem violência, sem cobiça e assim por diante. Então, na próxima reencarnação, eles terão uma vida melhor, uma posição melhor. Mas a crença na reencarnação é apenas uma crença. Mas uma crença é apenas uma crença. Porque os que possuem esta forte crença não vivem uma vida correta hoje. É apenas uma ideia de que a próxima vida será maravilhosa. Eles dizem que a qualidade da próxima vida deve corresponder à qualidade da vida atual. Mas a vida atual é tão torturante, tão exigente, tão complexa, que eles esquecem a crença e lutam, se iludem, tornam-se hipócritas e aceitam toda forma de vulgaridade. Essa é uma resposta à morte. Acreditar na outra vida. Mas o que é que irá reencarnar? O que é que irá continuar? O que é que tem continuidade na nossa vida atual? É a lembrança das experiências de ontem, dos prazeres, dos medos, das ansiedades. E isso continuará a vida toda, a menos que rompamos e nos afastemos dessa corrente.